Olá! Em Alfabeto das Colisões, Filosofia Prática em Modo Crônico, Vladimir Safatli propõe reflexões diante de um mundo em colapso. O Entre Linhas conversou com o filósofo e professor da USP sobre esse conjunto de crônicas ensaísticas organizadas alfabeticamente. Vladimir, Alfabeto das Colisões, seu novo livro, tem como subtítulo Filosofia Prática em Modo Crônico. O que é isso? A gente vive um momento de crises conexas, da ideia do modo crônico, né? A gente não tem só uma crise hoje, a gente tem crise ecológica, crise demográfica, crise social, crise econômica, crise política, crise psíquica, né? E eu queria um pouco pensar o que significa pensar exatamente dentro desse horizonte, né? Porque eu acho que para além dessas 6 crises que eu descrevi, há ainda uma que de uma certa maneira conecta todas as outras, que é uma espécie de crise epistêmica. Ou seja, uma crise das nossas formas de pensar, nossa maneira de definir valores, da nossa gramática, da gramática da nossa vida ordinária. E aí você divide o livro de uma maneira pouco convencional, que é através de um alfabeto que, no entanto, não segue a ordem convencional do alfabeto. A ideia era exatamente essa, então, se a gente está numa situação na qual, mesmo a nossa capacidade de orientar no pensamento, ela está em crise, e essa crise é importante, ela não é só uma incapacidade de agir, ela também é o reconhecimento de que há um modelo de ação que precisa emergir, um outro que precisa emergir. Mas para que isso possa acontecer, vai ser necessário que, de uma certa maneira, a gente dê tempo a essa desorientação, permita ela circular. Você fala de experiências também em colisão, experiências que são como farrapos de linguagem. E por isso a linguagem dos farrapos, a linguagem das colisões, a linguagem fragmentária, para falar dessa experiência esgarçada, né? Entre a linguagem filosófica e a linguagem do senso comum, há menos distância do que a gente imagina. O senso comum, ele é uma linguagem filosófica naturalizada, né? Quer dizer, porque ele te orienta a como pensar, como organizar a tua experiência, né? Por exemplo, para a gente, para todo efeito tem que ter uma causa. Para todo objeto tem um sujeito, certo? Então isso significa, é toda uma gramática que vai sendo naturalizada nas operações mais elementares do senso comum. Tem um momento onde o senso comum não funciona mais, né? E eu acho que talvez a gente esteja vivendo uma situação parecida, né? Que é esse momento, e quando ele não funciona não é porque simplesmente as pessoas perderam a sua capacidade de orientação, mas é porque a violência que o senso comum impõe no interior da limitação da experiência já não é mais suportada. Tem momentos onde não é o caso de você tentar propor soluções, mas você partilhar colisões, né? E, na verdade, os textos todos estão vinculados um pouco com essa ideia. Todos eles tentam expressar a colisão em algum campo, né? No campo da ética, no campo da sexualidade, certo? No campo das nossas experiências sensíveis mais elementares. Quando você fala da nossa quebra essencial, das nossas colisões, que todos os nossos encontros intersubjetivos com o outro são sempre uma quebra, são sempre algo que, mesmo numa sociedade que tenha se emancipado de suas injustiças, desigualdades e opressões, vai permanecer algo intrínseco, talvez porque remonte a esse caráter pulsional que está em nós previamente à experiência social, né? Eu sempre tive muito desgosto dos livros de ética, tal como eles circulam, tal como eles são feitos, e mesmo dentro do campo do debate acadêmico, não é só os livros de ética para grande público, não. São aqueles que circulam dentro do nosso debate. Porque sempre me pareceu, assim, era um tipo de ética para jardim de infância, sabe? Assim, que eles não levavam em conta isso que você falou, quer dizer, o caráter, a dimensão trágica da existência, a dificuldade de você colocar em relação corpos que têm ritmos diferentes, que têm trajetos diferentes, têm experiências de outros, que leem processos de maneira completamente distintas, que não tem garantia nenhuma de que você tenha uma espécie de consenso no interior da nossa linguagem partilhada. Isso significa, entre outras coisas, assim, como nós somos seres em relações, então não é só uma questão de você esclarecer suas intenções para saber como agir, mas porque de nada adianta você ter ótimas intenções e dar tudo errado, entendeu? Quer dizer, você tem um certo consequencialismo nessa. Então, o lugar onde você está tem que, de uma certa maneira, também entender mais ou menos como você queria, certo? E a garantia disso é mínima, né? Então, ou seja, tem uma questão de saber como lidar com essas quebras, que seria, acho que talvez, um elemento fundamental
da experiência ética e normalmente isso não é trabalhado. Esse livro, formalmente, estruturalmente, é diferente dos seus livros anteriores, mas ele corresponde a uma certa tradição da escrita fragmentária, né? Assim, você cita a Mínima Muralha do Adorno aqui, por exemplo. Quer dizer, você, de alguma maneira, tentou atualizar uma forma de expressão filosófica que seja consequente com um estado de coisas que não permite mais um discurso, entre aspas, totalizante? Escrevi, acho que até hoje, 14 livros, né? Todos eles são livros feitos para pesquisadores universitários, em larga medida. E mesmo quando eu ocupando espaços de debate na opinião pública, eu quis preservar esse tipo de escrita. Só que é verdade que chegou um momento que eu queria não só tentar outra coisa para um público mais amplo, mas também comecei a desconfiar dos nossos regimes de linguagem também. Porque, para mim, é claro, assim, toda experiência filosófica real ela traz sempre uma instauração linguística. Então, ela traz sempre uma ideia de que não é possível mais escrever tal como se escrevia antes, né? E isso eu acho meio geral. Você pensa Deleuze, Sartre, Hegel, Spinoza, você vai sempre perceber esse tipo de instabilidade do falar, né? E como eu acho que a filosofia tem muito essa operação de pensar contra si mesmo, tem uma hora que você não suporta mais escrever da mesma forma. A literatura contemporânea perdeu, na semana passada, em 30 de abril, um de seus autores mais estelares, o norte-americano Paul Auster, que morreu aos 77 anos. Nascido em Newark, no estado de Nova Jersey, numa família de judeus de origem austríaca, Auster passou parte da juventude em Paris, tornando-se tradutor do francês e assimilando o caráter metalinguístico da ficção pós-moderna. Sua obra mais conhecida é a Trilogia de Nova York. Publicada nos anos 80, reúne 3 novelas que lançam mão do gênero policial e da história de detetives para produzir tramas em que o processo de escrita se transforma em personagem, modificando os enredos e os protagonistas, entre os quais se inclui o próprio escritor. A estrutura engenhosa dos livros de Auster tem, porém, a marca característica da prosa anglo-saxã. Uma clareza e uma legibilidade que tornam acessível ao leitor esse mundo labiríntico de identidades instáveis, coincidências absurdas, narrativas dentro de narrativas e referências autobiográficas. O sentido memorialístico da obra de Auster está presente desde seus primeiros livros. A Invenção da Solidão, não ficção que investiga a personalidade de um pai ausente, e o romance Diário de Inverno, reaparecendo em Invisível, cujo protagonista estudou como escritor na Universidade de Colômbia durante a Guerra do Vietnã, e no monumental 4321. Nessa obra-prima tardia, Auster cria diferentes versões da vida de um jovem judeu nascido no mesmo ano e na mesma cidade que ele. Pistas autobiográficas aparecem também na mais bem-sucedida incursão de Auster pelo cinema, o filme Cortina de Fumaça, de 1995. Dirigido pelo escritor e roteirista e também por Wayne Wang, autor do recente De Volta para Casa, o longa é baseado num de seus contos e tem William Hurt no papel de Paul Benjamin, sobrenome extraído de seu nome completo, Paul Benjamin Auster. E a paixão pelo cinema também está presente em O Livro das Ilusões, que explora o misterioso destino de um comediante da era do cinema mudo. Mas talvez uma das melhores portas de entrada para o complexo universo do escritor seja Timbuktu, livro tão despretensioso quanto comovente e divertido, que tem como protagonista um cão vira-lata que perambula pelos Estados Unidos depois da morte de seu dono, resumindo os temas existenciais e geracionais de Paul Auster. Com o subtítulo Introdução à Filosofia de Santo Tomás de Aquino, o tomismo é um estudo clássico sobre o sistema criado pelo filósofo medieval, escrito pelo pensador francês Étienne Gilson ao longo de 50 anos.
Mário Pedrosa, Revolução Sensível, reúne ensaios e depoimentos sobre as contribuições teóricas do crítico de arte que viveu entre 1900 e 1981 e teve intensa militância política. O Poço dos Santos é uma peça do escritor e dramaturgo John Milton Synge, um dos pilares do chamado renascimento da literatura irlandesa no início do século XX. E Um Prego no Espelho é o romance da premiada escritora cearense Tércia Montenegro, em que um episódio insólito, durante uma representação teatral, reaviva fantasmas familiares. Depois do intervalo, uma conversa com a escritora e jornalista Regina Helena de Paiva Ramos sobre o romance Vento Endiabrado. O Entre Linhas volta já. Ambientado no litoral paulista, Vento Endiabrado é o novo romance da escritora Regina Helena de Paiva Ramos. A autora costura várias tramas com personagens que vivem dilemas amorosos e existenciais. Regina, seu romance Vento Endiabrado se passa numa pequena comunidade litorânea de São Paulo chamada Jacurici, que tem uma população predominantemente caiçara, mas ao mesmo tempo essa cidade é um microcosmo do Brasil, né? Como é que surgiu a ideia de fazer essa representação que ao mesmo tempo flagra aquilo que há de particular na localidade, mas diz muito sobre o nosso país? Eu tive casa numa praia do litoral de São Paulo durante 44 anos. Depois, eu morei em São Sebastião mais 4 anos. Eu fui secretária de Meio Ambiente da prefeitura. E eu conheço o litoral de São Paulo desde a década de 50. Durante muito tempo, eu acompanhei a construção da Rio Santos. Eu conheço bem não só a comunidade de Juqueí, onde eu tive casa, mas várias comunidades, quase todas têm alguma coisa em comum. A afluência de turismo, depois da Rio Santos, muitos turistas, e a migração. Então, essa região virou mesmo um microcosmos. Não só a praia fictícia de Jacurici, onde o meu romance se passa, como em quase todas as comunidades do litoral de São Paulo. Seu livro tem uma coisa saborosa que é captar o linguajar específico, a maneira de pronunciar as palavras dessa caiçarês. população. O caiçarês. Como é que você reproduziu isso? Eu fui tomando notas, primeiro eu não entendia nada do que eles falavam. Por exemplo, tianho. O que é tianho? É uma pessoa com vontade de comer e tal. É uma pena que o caiçarês está acabando, porque os velhos morrem, os jovens entendem, têm na sua raiz essa forma de falar, mas não falam mais assim. Vamos falar de algumas personagens que vêm de fora para essa comunidade. A gente tem uma principal que é uma artista plástica e se envolve com um homem muito mais novo e essa relação vai ser ao mesmo tempo amorosa e trágica. A Veridiana, ela é a personagem quase central do livro. E é uma artista plástica que se apaixonou pela região e ia para lá todo final de semana e ficava lá e tal. E que se apaixonou por um caiçara. A paixão que ela tinha pela região se transformou em paixão pelo rapaz. Ela misturou as duas coisas. A Veridiana é uma vilã, mas é uma vilã às vezes simpática e às vezes detestável.
seu livro tampouco é idílico, não idealiza essa comunidade, porque mostra as violências, as rivalidades, enfim, os enfrentamentos de grupos sociais distintos, as relações morais, muitas vezes. Então tem uma personagem, a Carolina, que é uma mulher mais liberal, digamos assim, de hábitos mais liberais, ela é condenada por parte da comunidade. Há uma personagem que engravida justamente com um operário da Rio Santos, e aí tem as consequências disso. Há assassinatos, há uma coisa assim, enfim, está presente até um pouco o alcoolismo naquele ambiente em que as pessoas, enfim, não têm uma grande perspectiva econômica de vida. Então, o seu livro não idealiza essa comunidade. No início, eu conto de uma briga entre caiçaras e nordestinos em que morreu um. Isso na década de 70. Hoje em dia, caiçaras e nordestinos se casam, já têm filhos. Eu tentei mostrar isso. A diferença entre culturas que no começo se chocaram e depois se misturaram, como o Brasil, né? Agora, esse livro também traz algo da sua experiência como jornalista e de suas preocupações ambientais, não é? A minha preocupação ambiental é muito grande. Eu saí de Juqueí porque eu não aguentava mais ver a depredação, o horror que estavam fazendo com a Mata Atlântica, a desobediência das leis ambientais, urbanas. O meu livro chama Vento Endiabrado, porque parece que passou uma ventania que arrebentou com tudo. Espero que o que ainda está lá resista. Publicado em 1955, o romance O Talentoso Ripley, da norte-americana Patricia Highsmith, teve diversas adaptações para o cinema e agora faz sucesso em streaming, na série dirigida por Steven Zaillian. Em comparação com O Sol por Testemunha, filme protagonizado por Alain Delon em 1960, e com o longa-metragem de 1999, no qual o personagem título é vivido por Matt Damon, os 8 episódios de Ripley resultaram na versão mais fiel ao livro. Tom what? Ripley. O ator irlandês Andrew Scott interpreta de forma fria e perturbadora a personagem do estelionatário nova-iorquino contratado por um magnata para ir à Itália resgatar seu filho Dick de uma vida ociosa. Com o que você trabalha, Tom? Contabilidade. Para não revelar o essencial do enredo desse thriller psicológico, basta dizer que o invejoso e a revista Ripley termina por mimetizar os hábitos do hedonista herdeiro, que ele deveria reconduzir à América ao ponto de adotar uma identidade igualmente requintada e perdulária, sendo, porém, assolado pelo fantasma de que suas tramóias sejam descobertas pelas autoridades italianas ou pelos familiares e amigos de Dick. No clássico O Sol por Testemunha, o diretor René Clément apostou na exuberante luz mediterrânea de Monte Bello, cidade imaginária inspirada por Positano na costa amalfitana, como contraponto à sombria personalidade de Ripley. Já a série tem metáfora cromática oposta, uma magnífica fotografia em preto e branco que absorve o claro e escuro das telas de Caravaggio, pintor e arruaceiro que é a grande obsessão do protagonista e que traduz visualmente sua perversa ambiguidade, conduzindo ao amoral desfecho imaginado por Patricia Highsmith. O livro que eu recomendo é O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. É um livro muito comovente. Eu acho que o que mais me toca nele é justamente a forma como o autor ele consegue trazer os sentimentos do protagonista, que está entre dois relacionamentos românticos e nesse dilema
de um americano morando em Paris, né, num lugar que ele não conhece tanto, num lugar novo, com esses dilemas pessoais. O livro que eu quero indicar hoje é A Pediatra, da Andrea Del Fuego. E é um livro muito legal, muito sarcástico. Algumas pessoas podem se chocar um pouco com algumas coisas que são ditas lá, mas ele é escrito de uma forma muito legal. Eu li esse livro, sei lá, em um dia, em casa, um final de semana, e foi muito, muito legal. É uma leitura muito engraçada, cheia de críticas ali, algumas coisinhas do cotidiano. E é um livro que, assim, te cutuca em alguns lugares e é muito, muito legal. Eu recomendo bastante. Um livro que eu acho que eu indicaria é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Na verdade, eu sou do Rio Grande do Sul originalmente e eu nunca li a coleção, né, os 8 livros. Eu comecei esse ano a ler. Eu li o primeiro por enquanto e eu estou apaixonada. Eu acho que é indispensável uma leitura para qualquer brasileiro, mas principalmente pessoas do Rio Grande do Sul e do resto do país, assim, se tu quiser conhecer um pouco da história do Rio Grande do Sul. Um livro incrível. O Entre Linhas de hoje termina lembrando de um dos maiores intelectuais brasileiros, o filólogo, diplomata e ex-ministro da Cultura Antônio Wise, que nasceu em 1915 e morreu em 1999 no Rio de Janeiro. Wise foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1971, presidiu a casa em 1996 e é autor de uma obra de referência, o Dicionário Wise da Língua Portuguesa. Até a semana que vem. Quanto pior fica, pior então fica justamente a reputação em relação aos artistas. Os artistas é como se, enfim, e os escritores, voltando ainda a um poeta, Ezra Pound, dizia que quando a literatura de um país entra em decadência, o país acompanha essa decadência. Minha imortalíssima colega. Eu devo dizer que há certas atividades humanas que ainda são, felizmente, na maioria dos casos, artesanais. Um autor de uma obra literária é um autor isolado no mundo. Completamente. Completamente. Ele não tem a participação de um cineasta, que sozinho não existe. Ele não tem a participação de um ator teatral, que sozinho não existe. Os monólogos, hoje em dia, existem episodicamente. Eu quis mostrar que é um caso ou outro, mas não mais. Mas mesmo esse monólogo tem que ser montado com um concurso de uma quantidade de outros operadores para que ele exista. O escritor é o solitário. É um isolado. Eu não falo do escritor para fins didáticos. E note bem que dentro das possibilidades brasileiras há duas literaturas que estão prósperas, relativamente. Tanto a didática quanto a infantil. E essa é uma esperança. Essa é uma esperança no sentido seguinte: não se faz leitor a não ser na infância. E na medida que você inculca a leitura infantil, você tem esperança de que haja leitor. Mas a realidade é que, tirando esses dois aspectos, a literatura no Brasil é objeto de consumo de um livro per capita, per annum, desde 1920. O ensino de base no Brasil, o ensino de base na França, na Alemanha, na Inglaterra, quando solta a criança aos 16 anos, porque até os 16 anos ele é obrigada universalmente a frequentar, foi investido nessa criança foi investido um mínimo de 24 mil horas de estudo. Você sabe qual é a média em abstrato do brasileirinho de 16 anos? 1.500. Com 1.500 horas, você não faz leitor nenhum. Ministro. Nem cria capacidade para o exercício de 90% das profissões humanas existentes hoje em dia. Isto dá esse índice mínimo de 70% dos analfabetos funcionais brasileiros. Quer dizer, seres que não leem, embora tenham tido, teoricamente, um preparo. Esse quadro, minha querida, só vai modificar quando o número de livros dobrar, triplicar, quadriplicar, não pela produção, mas pelo consumo.